O som mais devastador que já ouvi na minha vida não foi o de uma explosão. Foi o clique seco e definitivo da fechadura da porta da frente da casa dos meus pais. Fiquei ali parada na varanda enquanto um vento gelado soprava uma chuva fina e cortante contra o meu rosto. Meu suéter fino estava completamente encharcado, mas o calafrio que se instalou no fundo dos meus ossos não tinha nada a ver com a temperatura lá fora. Minha mão esquerda apertava a mão pequena e trêmula de um menino de 8 anos chamado Tiago. Ele não era meu, não pelo sangue. Era um menino que eu encontrei perdido e sozinho, uma criança que eu simplesmente não tive coragem de abandonar. Meu próprio pai, o homem que com tanta paciência me ensinou a andar de bicicleta, tinha acabado de olhar para nós dois com uma expressão de puro nojo. "Nós te avisamos, Beatriz", ele disse, com a voz tão implacável quanto uma pedra de granito. "Não queremos os seus problemas aqui. Você escolheu um moleque de rua em vez da sua própria família." "Pai, por favor", eu implorei, sentindo minha voz falhar. "É só por uma noite. Está congelando aqui fora." "Não", ele afirmou com o rosto transformado em uma máscara de finalidade. "Pegue essa criança e vá embora. Nem pense em voltar." E então, a porta se fechou com força. A chave girou. A luz da varanda se apagou, nos mergulhando em uma escuridão quase total. Tiago olhou para cima, me encarando com olhos arregalados por um medo que me dilacerou por dentro. "Eles estão bravos comigo?" ele sussurrou. Eu apertei a mão dele, sentindo meu coração pesado como chumbo no peito. Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Tinha acabado de ser expulsa de forma irrevogável pelos meus próprios pais, mas, ao olhar para ele, uma coisa ficou clara como cristal. Eu dormiria no asfalto frio e duro antes de decepcionar esse garotinho. Para você entender realmente por que eu estava abandonada naquela tempestade, precisa saber que minha vida não desmoronou de uma vez só. Foi uma podridão lenta, silenciosa, como um pequeno furo no casco de um navio que você nem percebe até que a água já esteja na altura dos seus tornozelos. Tudo começou com o Rodrigo. Fui casada com o Rodrigo por 6 anos. Eu acreditava genuinamente que éramos felizes, que éramos uma equipe construindo um futuro juntos. Sempre fui uma pessoa simples. Nunca precisei de viagens luxuosas para o exterior ou joias caras. Tudo o que eu sempre quis foi um lar, uma parceria, uma sensação de segurança. Eu trabalhava como recepcionista em uma clínica veterinária do bairro e fazia questão de que a comida favorita dele estivesse pronta quando ele chegasse em casa às 6:30 da tarde. Eu passava as camisas de trabalho dele. Eu era o seu ombro amigo para cada reclamação que ele tinha sobre o emprego. Fiz meu mundo girar em torno do dele, me diminuindo para que ele pudesse se sentir maior, mas nunca seria o suficiente. Em uma noite de quinta-feira, Rodrigo chegou em casa mais tarde do que o habitual. Ele não me cumprimentou com um beijo, nem sequer perguntou como tinha sido o meu dia. Ele apenas caminhou direto para a cozinha, serviu um copo de água gelada e anunciou que estava me deixando. Eu travei no meio do caminho, com uma colher de pau na mão, enquanto mexia um ensopado no fogão. Lembro-me de observar as bolhas do caldo borbulhando e sentir o mundo inteiro parar de girar. "Do que você está falando?" consegui perguntar com a voz mal saindo como um sussurro. "Quero dizer que cansei disso", ele disse. Não com tristeza, mas com um ar de profunda irritação. "Estou entediado, Beatriz. Você é sem graça. Eu encontrei outra pessoa. Ela tem ambição, tem paixão. Você apenas existe." Ele já estava com uma mala pronta naquela mesma noite. Na manhã seguinte, nossa conta poupança conjunta estava completamente vazia. Ele me deixou com o contrato de aluguel, uma montanha de boletos vencidos e um coração despedaçado em 1 milhão de pedacinhos. Fiz o que qualquer filha em crise faria. Liguei para os meus pais. Meu pai, Antônio, e minha mãe,
Maria moravam em uma casa impecável, em um condomínio fechado de alto padrão. Eles eram profundamente dedicados àquela casa, ao jardim perfeitamente aparado, ao carro importado 0 quilômetro na garagem e, acima de tudo, ao que os vizinhos pensavam deles. Eles não eram, no entanto, muito dedicados a lidar com emoções complicadas. Quando contei, chorando, que o Rodrigo tinha me deixado, a Linha ficou em silêncio por um momento longo e pesado. "Bem", minha mãe disse finalmente, com um tom clínico, "o que você fez para afastá-lo?" Aquilo foi como um soco no estômago. "Mãe, ele teve um caso. Ele levou todo o nosso dinheiro." "Homens não vão embora sem motivo, Beatriz." Ela rebateu asperamente. "Você provavelmente parou de se cuidar. Provavelmente reclamava demais. Isso é simplesmente humilhante. O que eu vou dizer para as minhas amigas do grupo de oração? Que minha filha é um fracasso? Eles não ofereceram ajuda com o aluguel. Não perguntaram se eu estava conseguindo me manter de pé. Apenas me disseram para resolver a situação. Mas não havia nada para resolver. Rodrigo tinha sumido. O proprietário do imóvel me entregou uma ordem de despejo, me dando 30 dias para sair, já que eu não conseguia cobrir o valor do aluguel sozinha com o meu salário de recepcionista. Acabei dormindo no meu carro velho, tomando banho em uma academia 24 horas, tentando desesperadamente manter o meu emprego. Mas o peso de tudo aquilo estava me esmagando. Eu mal conseguia comer. O sono era um luxo que eu não podia mais pagar. Então, veio o dia em que tudo desabou de vez. Tive um ataque de pânico severo bem ali no balcão da clínica. Meu peito apertou e eu não conseguia recuperar o fôlego. Meu chefe, o Dr. Geraldo, me mandou para o pronto-socorro, apenas por precaução. Sentei naquela sala de espera estéril e impessoal, pelo que pareceu uma eternidade. Os médicos eventualmente me disseram que eu estava fisicamente bem, apenas sobrecarregada pelo estresse. Me entregaram uma conta que eu não tinha como pagar e me liberaram. Mas eu não saí de imediato. Me joguei de volta em uma das cadeiras de plástico rígido, tentando descobrir onde eu poderia dormir naquela noite. Tinha começado a chover e, através das portas de vidro, eu me sentia completamente invisível. Foi quando eu o vi. Ele estava sentado a algumas cadeiras de distância de mim, um menino pequeno, aparentando ter uns 8 anos. Ele parecia perdido dentro de uma camiseta azul suja e tinha um rasgo visível no joelho da calça jeans. Ele estava apenas balançando as pernas, com o olhar fixo no chão de linóleo. Eu o observei por pelo menos 20 minutos. Ninguém se aproximou dele. Nenhum pai ou mãe veio sentar ao seu lado. Funcionários passavam apressados com suas pranchetas e equipamentos, e outros pacientes se arrastavam por ali. Ele era como um pequeno fantasma. Com licença, perguntei a uma enfermeira que passava: "Tem alguém acompanhando aquela criança?" Ela lançou um olhar cansado para ele. "Acho que a mãe dele está com um médico. Ou talvez o pai. Ele está ali faz um tempo." Ela simplesmente continuou andando. Outra hora se passou lentamente. A sala de espera começou a esvaziar conforme a noite avançava. O menino não tinha se mexido, não pediu água, não fez um som sequer. Ele apenas sentava ali, apertando um pequeno bonequinho de plástico verde na mão. Mudei para uma cadeira mais próxima dele. "Oi", eu disse gentilmente. Ele se assustou e olhou para mim com olhos enormes e escuros. Eram os olhos mais desolados que eu já tinha visto na vida. Não eram os olhos de uma criança que estava apenas entediada. Eram os olhos de uma criança se preparando para a próxima coisa ruim que iria acontecer. "Você está bem?" perguntei. Ele não respondeu, apenas olhou em direção à entrada principal e depois voltou a olhar para mim. "Onde estão os seus pais?" Tentei novamente. Ele apenas balançou a cabeça. "Você não sabe?" Ele balançou a cabeça de novo. Meu coração começou a bater forte. A coisa lógica a se fazer era procurar a segurança ou um assistente social. Mas ao olhar para ele, vi um reflexo de mim mesma. Vi alguém esperando que uma única pessoa mostrasse que se importava.
Estava claro que ninguém viria. Você está com fome? Perguntei. Ele deu um aceno lento e hesitante. Eu tinha uma única barra de cereal na bolsa. Era para ser o meu jantar, mas eu a tirei e ofereci a ele. Ele a pegou com mãos que estavam visivelmente tremendo. Rasgou a embalagem e a devorou no que pareceu ser 3 segundos. Ele estava faminto. Qual o seu nome? Perguntei. Ele engoliu em seco. Tiago. Oi, Tiago. Eu sou a Beatriz. Há quanto tempo você está sentado aqui? Ele deu de ombros. Desde que estava claro lá fora. Já eram 9 horas da noite. Quem trouxe você aqui? Um homem, ele sussurrou. Seu pai? Não. Para onde o homem foi? Ele me disse para esperar aqui. Disse que se eu saísse do lugar, ele ficaria bravo. Um pavor frio tomou conta de mim. Aquilo não era apenas uma criança que tinha se perdido. Era um menino que tinha sido deliberadamente deixado para trás. Descartado. Fui até o balcão da recepção principal. Com licença, disse a mulher atrás do vidro. Esse menino, o Tiago, está aqui o dia todo. Você pode me dizer com quem ele entrou? A mulher digitou no teclado por um momento com o senho franzido. Não temos nenhum registro de um Tiago. Tem certeza de que ele não estava com você? Não, eu disse com a voz firme. Ele está sozinho. A recepcionista soltou um suspiro cansado. Olha, se ele foi abandonado, temos que ligar para o conselho tutelar e para a polícia. Eles virão buscá-lo. Pode levar algumas horas. Provavelmente o levarão para um abrigo temporário passar a noite. Olhei para o Tiago. Ele estava observando nossa conversa com o rosto transformado em uma máscara de terror. Ele ouviu a palavra polícia e recuou fisicamente, tentando se encolher na cadeira. Parecia que ele queria desaparecer. Eu sabia como era o sistema. Sabia o que acontecia com crianças que se perdiam na burocracia, especialmente tarde da noite em uma cidade grande. Ele seria fichado, questionado e ficaria apavorado. Tornar-se-ia apenas mais um número em um processo. E eu soube, com uma certeza que não conseguia explicar, que ele precisava de mim e que Deus me ajudasse, eu precisava dele. Eu precisava de um motivo, precisava de alguém para proteger. Voltei até ele. Tiago, eu disse, me agachando para ficar na altura dele. Você quer ficar aqui e esperar pela polícia? Os olhos dele imediatamente se encheram de lágrimas. Não, ele sussurrou. Por favor, polícia não. Você tem algum outro lugar para onde ir? Ele balançou a cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti tão sozinha. Pelas 2 semanas seguintes, Tiago e eu fomos como fugitivos na minha própria cidade. Eu ainda tinha o meu carro e um pouco de dinheiro do meu último acerto salarial. Encontramos uma pensão caindo aos pedaços na periferia. O quarto cheirava a cigarro velho e umidade, mas tinha uma fechadura na porta e uma televisão pequena que pegava alguns canais. Tiago era um enigma. Ele era a criança mais reservada que eu já tinha conhecido. Não corria, não pulava nas camas, não pedia brinquedos ou lanches. Ele apenas sentava na beira do colchão, com as mãos cruzadas ordenadamente no colo, como se esperasse pelo próximo comando. Era de partir o coração. Isso me dizia que ele tinha sido condicionado a ser invisível, a não incomodar. Você pode assistir a desenhos se quiser, eu disse a ele naquela primeira noite. Ele olhou para o controle remoto como se fosse um objeto estranho e perigoso. Pode mesmo? Ele perguntou. Pode, eu disse, tentando parecer animada. Está tudo bem. Ele ligou a TV, mas manteve o volume tão baixo que eu mal conseguia ouvir o som. Entramos em uma rotina frágil. Eu tinha que levá-lo comigo para a clínica veterinária, disse ao doutor. Geraldo, que meu sobrinho estava me visitando de surpresa e que a babá tinha faltado. O doutor Geraldo era um senhor rabugento, mas permitiu, de má vontade, que Tiago ficasse sentado na pequena sala de descanso. Tiago ficava ali durante todo o meu turno de 8 horas, com um livro de colorir que eu tinha comprado em uma lojinha de R$1. Ele não dava um pio, nunca causou um único problema. À noite, de volta ao quarto sujo da pensão, eu tentava gentilmente fazê-lo conversar.
Eu precisava saber de onde ele vinha. Precisava saber sobre os pais dele para que pudesse encontrá-los ou entender de quem eu o estava protegendo. Tiago, eu disse uma noite enquanto tomávamos uma sopa instantânea. Você se lembra do seu sobrenome? Ele mastigou pensativo. Não, disse baixinho. Você se lembra da sua mãe? Ele balançou a cabeça. Sem mãe. Você nunca teve uma mãe? Não me lembro dela. E o seu pai? Ele parou de comer com a colher suspensa no ar. Uma expressão estranha obscureceu o seu rosto. Não era apenas tristeza, era medo, mas com algo mais misturado, como uma memória distorcida tentando emergir. Ele era ocupado, Tiago disse. Sempre ocupado. Sempre no telefone, no carro. Que tipo de carro? Um preto, Tiago disse. Um preto bem grande. As portas abriam sozinhas. Eu franzia a testa. Aquilo parecia um veículo de luxo. Ele dirigia o carro? Não, Tiago disse. O Roberto dirigia. Quem é o Roberto? O motorista. Você chamava o seu pai de pai? Tiago olhou para a sopa. Às vezes. Mas geralmente eu tinha que chamá-lo de senhor. Senhor? Eu repeti. Sim, quando ele estava trabalhando. E ele estava sempre trabalhando. Nada daquilo fazia sentido. Se o pai dele era rico o suficiente para ter um motorista particular e um carro com portas automáticas, por que Tiago estava vestido com trapos? Por que ele foi abandonado em um hospital de forma tão desumana? Por que o rosto dele não estava em todos os jornais? Eu checava obsessivamente as notícias no meu celular todas as noites, procurando por criança desaparecida ou menino perdido. Nada. Era como se ele tivesse simplesmente materializado do nada. Mas os pesadelos dele contavam uma história muito mais sombria. Quase todas as noites, por volta das 2 ou 3 da manhã, Tiago começava a gritar. Não era o choro de uma criança. Era um grito cru e aterrador que me arrancava do sono. Eu corria para o lado dele e o encontrava se debatendo nos lençóis baratos da pensão, lutando contra algo que eu não conseguia ver. Não, ele gritava. Me deixa sair. Está muito escuro aqui dentro. Eu o segurava, balançando-o suavemente. Está tudo bem, Tiago. Eu estou aqui. A Beatriz está aqui. Ele acordava encharcado de suor, tremendo incontrolavelmente. Ele se agarrava a mim com os dedos pequenos cravando-se nos meus braços. Não deixa eles me levarem, ele soluçava. Não deixa eles me colocarem no armário. Eu não vou deixar, eu prometia a ele, com a voz embargada. Eu nunca vou deixar ninguém te levar. E eu falava sério com cada fibra do meu ser. Ao longo daquelas 2 semanas, eu me apaixonei completamente por ele. Não de um jeito estranho, mas daquela forma feroz e protetora que uma mãe ama um filho. Eu quis ter filhos com o Rodrigo. Tentamos por anos, mas nunca aconteceu. E agora ali estava aquele menino quebrado que precisava de mim, e eu senti um fogo se acender na minha alma. Ele me deu um propósito, mas amor não paga o aluguel. Meu carro velho finalmente parou de funcionar de vez. O custo para consertá-lo era mais dinheiro do que eu tinha no mundo. Comecei a chegar atrasada no trabalho. Depois do 3º dia seguido, o doutor Geraldo me dispensou. Eu não posso manter uma creche aqui, Beatriz, ele disse. Não por maldade. E não posso ter uma criança na sala de descanso. É uma responsabilidade que não posso assumir. Eu estava desempregada. 2 dias depois disso, o último centavo do meu dinheiro acabou. Não podíamos mais pagar a pensão. O dono nos disse para pegar nossas coisas e sair. Eu não tinha mais ninguém para quem ligar. Tinha esgotado minhas economias. Não tinha marido, não tinha emprego. Só restava uma opção. Meus pais. Eu sabia que eles estavam furiosos comigo. Sabia que eles me culpavam pelo fracasso do meu casamento. Mas pensei que, talvez, se eles vissem uma criança pequena e indefesa, o coração deles amoleceria. Eles iam à igreja todo domingo, faziam doações para a caridade. Com certeza, eles nos deixariam dormir no quarto de hóspedes por apenas algumas noites enquanto eu me reerguia.
Usei o resto da carga da bateria do carro para chegar perto do bairro deles, estacionando a algumas quadras de distância, porque sabia o quanto meu pai odiava a ideia de uma mancha de óleo na sua calçada impecável. Estava chovendo. É claro que estava chovendo. Peguei a mão do Tiago. Vamos ver o meu pai e a minha mãe, eu disse a ele, tentando forçar um sorriso. Eles têm uma casa grande. Talvez tenham biscoitos. Tiago olhou para a casa com os olhos cheios de apreensão. Eles são legais? Eles podem ser. Eu menti. Caminhamos pela longa calçada de pedra. As janelas da casa estavam todas iluminadas, emitindo um brilho quente e dourado. Eu conseguia ver o reflexo da televisão lá dentro. Parecia a imagem de uma vida perfeita, uma vida que eu costumava conhecer. Toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta. Ela estava usando um suéter de lã creme e segurava uma taça de vinho branco. Ela olhou para mim, encharcada e desgrenhada. Então seus olhos caíram sobre o Tiago. O rosto dela endureceu. Beatriz, ela disse, com a voz carregada de desaprovação. O que é isso? Mãe, por favor, eu implorei. Eu perdi o meu emprego. Não tenho para onde ir. Este é o Tiago. Estou cuidando dele. Só precisamos de um lugar para ficar. Meu pai apareceu na porta atrás dela, com os óculos de leitura na ponta do nariz. Ele olhou para o Tiago da mesma forma que você olharia para um pedaço de lixo que o vento soprou para o gramado. Quem é o menino? Meu pai exigiu saber. Ele é... um amigo, eu gaguejei. Ele precisava de ajuda. Nós dois precisamos. Você trouxe uma criança estranha para a nossa casa? Minha mãe sibilou, aumentando o tom de voz. Você ficou louca, Beatriz? É por isso que o Rodrigo te deixou? Porque você faz esse tipo de coisa? Ele não tem onde morar, mãe. É só uma criança. E você está agindo como uma, meu pai interrompeu. Nós te avisamos, Beatriz. Você fez a sua escolha quando deixou seu casamento acabar. Não somos um abrigo de mendigos para as suas péssimas escolhas de vida. Eu sou sua filha, eu gritei, enquanto a chuva e as lágrimas se misturavam no meu rosto. Estou implorando. Só por hoje. Deixe a gente dormir no chão. Está muito frio. Meu pai deu um passo à frente, preenchendo o batente da porta. Tiago instintivamente se escondeu atrás da minha perna. Não, meu pai disse, com a voz fria e definitiva. Não queremos a sua bagunça aqui. Você escolheu esse vira-lata em vez da sua própria família. Você é uma vergonha para nós. Ele olhou para mim, com os olhos desprovidos de qualquer calor. Pegue essa criança e vá embora, ele ordenou. Não volte até que tenha resolvido a sua vida. Ele esticou a mão para a porta. Pai, espera. O estrondo da porta fechando ecoou na rua silenciosa. A fechadura deu o clique e estávamos sozinhos na escuridão. A chuva intensificou, caindo em cortinas pesadas. Olhei para o Tiago. Ele não estava chorando, apenas tremendo incontrolavelmente. Ele olhou para mim com aqueles olhos enormes e tristes. Eles estão bravos comigo? Ele sussurrou. Eu caí de joelhos na varanda molhada e o puxei para um abraço. Eu o segurei com tanta força, esperando que o calor do meu próprio corpo pudesse de alguma forma aquecê-lo. Não, Tiago, eu solucei. Eles não estão bravos com você. Eles estão quebrados. Segurei-o por mais um momento, depois respirei fundo. Mas eu estou com você, eu disse, com a voz trêmula por uma nova determinação. Eu prometo, eu estou com você. Levantei-me, limpei a chuva do rosto e peguei a mão dele. Vamos, eu disse. Para onde a gente vai? Ele perguntou. Eu não sei, admiti, mas não vamos ficar aqui. Caminhamos para longe daquela casa bonita com suas luzes quentes e acolhedoras. Caminhamos pela rua escura e vazia. Eu não tinha dinheiro, nem casa, nem família. Exceto pelo garotinho cuja mão estava agora firmemente presa à minha. E eu soube, com absoluta certeza, que eu iria à guerra contra o mundo inteiro por ele. A primeira noite depois que meus pais nos expulsaram foi a mais longa da minha vida.
Acabamos voltando para o meu carro quebrado, que estava estacionado a algumas ruas da casa da minha infância, banhado pelo brilho alaranjado e doentio de um poste de luz. Estava congelando dentro do carro, o frio penetrando pelo metal. Coloquei minha jaqueta sobre o Tiago, que estava encolhido em uma bola apertada no banco de trás. Sentei-me no banco do motorista, observando a chuva escorrer pelo para-brisa. Não preguei o olho. Toda vez que o farol de um carro passava por nós, meu coração saltava na boca. Eu estava apavorada de que fosse a polícia, vindo me prender por vadiagem ou por estar com uma criança que não era minha, vivendo em um carro. Na manhã seguinte, o motorista nem sequer deu sinal de vida. Apenas um som patético de clique. A bateria estava completamente morta. Eu não tinha como consertar, nem dinheiro para um guincho. Olhei para o marcador de combustível. Vazio. O carro está doente? Tiago perguntou lá de trás, esfregando os olhos com sono. É, eu disse, forçando um tom alegre. Ele só está muito cansado. Vamos ter que caminhar um pouco. Juntamos nossos poucos pertences em algumas sacolas plásticas de supermercado. Eu tinha uma muda de roupa, minha escova de dentes e as últimas barras de cereal. Tiago tinha seu pequeno bonequinho de plástico. Deixar o carro para trás pareceu como cortar o último vínculo com a minha vida antiga. Agora, estávamos oficialmente na rua. Seguimos para o centro da cidade, onde eu sabia que ficavam os abrigos. Eu pensava ingenuamente que era só chegar e eles te dariam uma cama quente. Eu estava tão errada. O primeiro abrigo que encontramos era um prédio de tijolos escuros com uma fila de pessoas que dobrava o quarteirão. Homens com carrinhos de supermercado transbordando, mulheres tentando acalmar bebês chorando. Apertei a mão do Tiago com força. Quando finalmente chegamos à frente, uma mulher atrás de um vidro grosso apenas balançou a cabeça. Lotado, ela disse secamente. Por favor, eu implorei, estou com uma criança. Todo mundo aqui está, querida, ela disse, com os olhos já focando em quem estava atrás de mim. Tente a missão na Avenida 8. Caminhamos até lá. Lotado. Tentamos uma igreja que tinha um programa de pernoite a 5 quarteirões de distância. Lotado. Ao cair da tarde, meus pés estavam cobertos de bolhas. Tiago estava exausto, suas perninhas mal conseguiam acompanhar o ritmo. Ele nunca reclamava, mas eu via o cansaço estampado no rosto dele. Estou com fome, Beatriz, ele sussurrou. Verifiquei meu bolso. Eu tinha R$ 30 e algumas moedas soltas. Tudo bem, eu disse. Vamos jantar. Encontramos uma lanchonete barata e comprei 2 salgados e uma porção pequena de batatas para dividirmos. Sentamos em um banco no canto do fundo. O calor e o cheiro de comida frita pareciam um luxo incrível. Por alguns minutos, fomos apenas uma dupla normal, fazendo uma refeição. Mas então, um segurança se aproximou. Ele olhou para as nossas sacolas plásticas, para as nossas roupas amarrotadas. Vocês não podem ficar sentados aqui sem consumir mais nada, ele disse rudemente. Se terminaram, precisam sair. Já estamos acabando, eu disse rapidamente. Devoramos o resto da comida e voltamos para o vento cortante. Naquela noite, encontramos refúgio no terminal rodoviário principal da cidade. Estava barulhento, com anúncios automáticos ecoando pelo saguão a cada poucos minutos. Ônibus para o Rio de Janeiro, embarque imediato no portão 7. Pessoas corriam em todas as direções, mas era um lugar coberto e havia bancos. Encontrei um escondido em um canto, longe da entrada principal. Sentei-me e puxei o Tiago para o meu colo. Tente dormir um pouco, sussurrei. Ele enterrou o rosto no meu ombro. Não gosto daqui, Beatriz. Eu sei, querido, é só por hoje. Envolvi-o com meus braços, determinada a ficar acordada e vigiá-lo. Eu tinha que ser a protetora dele. Por volta da 1 da manhã, uma mulher com uma prancheta e um crachá oficial passou por nós. Ela parou quando nos viu. Seus olhos demoraram-se no Tiago e depois voltaram-se para mim. Meu coração começou a disparar. Com licença, ela disse, com a voz gentil, mas o olhar afiado.
Este é o seu filho? Entrei em pânico. Se eu dissesse que sim, ela poderia pedir documentos que eu não tinha. Se dissesse que não, ela o levaria dali na mesma hora. Sim, eu menti. Estamos apenas esperando o nosso ônibus. Meu marido está no banheiro. Ela olhou para as nossas sacolas com uma expressão nada convencida. Quantos anos ele tem? 8. Ele deveria estar em uma cama quente, ela disse. Se você estiver passando por dificuldades, existem recursos disponíveis. Estamos bem, eu a cortei. Nosso ônibus sai em 10 minutos. Obrigada. Ela hesitou por um momento, como se estivesse debatendo se deveria insistir no assunto. Finalmente, deu um aceno leve. Tudo bem. Cuidado. Ela se afastou, mas eu a vi pegar o celular e começar a falar. Uma onda de puro terror me atingiu. Ela estava ligando para alguém, para a polícia ou para o conselho tutelar. Tiago, sussurrei urgentemente. Acorda! O que foi? Ele resmungou. Temos que ir, agora. Peguei nossas sacolas, puxei-o pelos braços e saímos apressados por uma saída lateral em direção a um beco escuro. Corremos por 3 quarteirões inteiros sem olhar para trás. Acabamos nos refugiando sob um enorme viaduto de concreto. O ar era pesado, com o cheiro de umidade e lixo. Havia outras pessoas ali, enroladas em cobertores e caixas de papelão. Era assustador, mas estávamos escondidos. Encontrei um ponto relativamente seco, atrás de um grande pilar de sustentação. Sentei-me no chão frio e puxei o Tiago de volta para o meu colo. Ele estava tremendo violentamente. Eu quero ir para casa. Ele chorou baixinho contra a minha jaqueta. Quero a minha cama. Eu sei, eu disse com lágrimas escorrendo pelo meu próprio rosto. Sinto muito, Tiago. Sinto muito mesmo. Eu me sentia um fracasso completo e absoluto. Tinha prometido protegê-lo e agora ele estava dormindo debaixo de uma ponte. Eu estava arrastando-o para o meu próprio inferno pessoal. Por um momento fugaz, me perguntei se deveria simplesmente deixar que o levassem. Talvez ele ficasse melhor no sistema, com uma cama quente e refeições regulares. Mas então me lembrei dos pesadelos dele, da forma como ele gritava sobre ser trancado no escuro. Se eu o entregasse, ele estaria sozinho de novo, apenas mais um número. Não, eu não podia fazer isso. Éramos uma equipe quebrada, sem teto e com fome, mas tínhamos um ao outro. Mas 3 dias se passaram como um borrão. Nos tornamos fantasmas na nossa própria cidade, aprendendo a arte da invisibilidade. Passávamos os dias na biblioteca pública, onde era quente e silencioso. Nos lavávamos nos banheiros públicos dos parques. Sobrevivíamos com o que eu conseguia comprar com as moedas que encontrava nas calçadas ou com os poucos reais que as pessoas me davam quando eu me forçava a ir pedir. Nunca imaginei que estaria naquela posição, mas quando você é responsável por uma criança com fome, seu orgulho evapora. Na 4ª noite, outra chuva fria começou a cair. Estávamos encolhidos sob o toldo de uma padaria fechada, sentados sobre um pedaço de papelão que eu tinha tirado de uma caçamba. Tiago estava comendo silenciosamente um pão amanhecido que um funcionário gentil tinha nos dado. As luzes da rua brilhavam no asfalto molhado. Um carro preto luxuoso passou por nós, seus pneus lançando um jato de água na calçada por perto. Tiago parou de mastigar de repente. Ele observou o carro intensamente enquanto ele seguia pela rua. Seus olhos estavam arregalados. Tiago? Perguntei. Ele não pareceu me ouvir. Apenas encarou as lanternas traseiras vermelhas do carro até que elas desaparecessem em uma esquina. Então ele se virou para mim, com o rosto pálido sob a luz fraca. Beatriz, ele sussurrou. O que foi, querido? Ele engoliu em seco e olhou ao redor, como se para garantir que ninguém estivesse ouvindo. Ele se inclinou tanto que suas palavras eram apenas um sopro contra o meu ouvido. Meu pai é bilionário, ele disse. Eu quase ri. Parecia o tipo de coisa que uma criança inventaria para escapar de uma realidade cruel, como dizer que seu pai é um super-herói. Ah, Tiago,
Eu disse gentilmente. Você não precisa inventar histórias para mim. Está tudo bem. Não. Ele agarrou meu braço com um aperto surpreendentemente firme. Eu me lembro. Aquele carro. Parecia o carro dele. Tiago. O nome dele é Cavalcante. Tiago disse. O nome saindo dele como se estivesse preso por anos. Eu me lembro agora. As pessoas o chamavam de Senhor Cavalcante. E eu acho que meu nome não é Tiago. Eu congelei. A convicção na voz dele me deu um calafrio na espinha. Aquilo não era uma criança brincando, era uma criança desenterrando um trauma. Cavalcante. Eu repeti lentamente. Qual você acha que é o seu nome? Ele apertou os olhos, pressionando a palma da mão contra a testa como se tentasse deslocar fisicamente a memória. Eu não sei, mas ele é muito rico. Ele tem uma torre enorme, um prédio gigante com o nome dele, uma torre enorme. Cavalcante. Meu coração começou a martelar contra as minhas costelas. Havia o edifício Cavalcante, no centro financeiro. Era uma parte icônica do horizonte da cidade, a sede das indústrias Cavalcante. Eduardo Cavalcante era um dos homens mais ricos e poderosos do país. Mas era impossível. Eduardo Cavalcante não tinha um filho desaparecido. Se o filho de um bilionário sumisse, seria a maior notícia do mundo. Tiago, tem certeza? Sim, ele sussurrou, com os olhos implorando para que eu acreditasse nele. Por favor, você tem que acreditar em mim. Olhei para ele. Olhei de verdade. Por baixo da sujeira e do cabelo emaranhado, ele tinha uma certa estrutura óssea refinada, um olhar que parecia fora de lugar ali. Tudo bem, eu disse, com a voz quase inaudível. Tudo bem, eu acredito em você. Vamos descobrir. Esperamos o amanhecer. No segundo em que a biblioteca pública abriu suas portas às 9 da manhã, fomos os primeiros a entrar. Levei-nos apressadamente para essa área dos computadores, rezando para que meu antigo cartão da biblioteca ainda funcionasse. Funcionou. Eu tinha 1 hora de acesso à internet. Sentei o Tiago na cadeira ao meu lado. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia digitar. Digitei Eduardo Cavalcante Família na barra de busca. Os resultados foram instantâneos. Fotos de um homem bonito, de aparência severa, vestindo ternos caríssimos. Artigos sobre seu império empresarial. Fotos de jantares de gala beneficentes. É ele? Perguntei, apontando para a tela. Tiago arquejou. Ele esticou a mão e tocou o monitor com um dedo pequeno e sujo. É ele, esse é o meu pai. Senti o sangue fugir da minha cabeça. Cliquei em uma nova busca. Eduardo Cavalcante Filhos. E então eu vi. Uma manchete de 2 anos atrás. Filho do bilionário Eduardo Cavalcante é sequestrado. Gabriel Cavalcante, 6 anos, está desaparecido. Cliquei no artigo. Uma foto escolar carregou. Mostrava um garotinho com o cabelo perfeitamente penteado e um suéter vermelho brilhante, com um sorriso tímido no rosto. Encarei a tela. Depois olhei para o menino ao meu lado. O cabelo estava diferente, o rosto mais magro, as roupas eram trapos, mas os olhos eram idênticos. O formato do nariz, o pequeno sinal logo acima da sobrancelha esquerda. Era ele, Tiago. Eu respirei. Você é o Gabriel. Ele encarou a fotografia na tela, com seus próprios olhos se enchendo de lágrimas. Esse sou eu, ele sussurrou. Esse é o meu suéter. Eu adorava esse suéter. Li o artigo rapidamente. Gabriel Cavalcante tinha sido levado de um parque da cidade 2 anos antes. A investigação tinha esfriado. Ele era amplamente presumido como morto. Eduardo Cavalcante tinha oferecido uma recompensa de 25 milhões de reais, mas ela nunca foi reivindicada. Recostei-me na cadeira rangente da biblioteca, com a mente gritando. Eu estava sentada ao lado da criança desaparecida, mais famosa do país. Por quê? Eu gaguejei. Por que você disse que seu nome era Tiago? O homem mal mandou, ele disse com a voz trêmula. O homem que me levou. Ele disse que meu nome era Tiago agora.
Disse que se eu contasse para alguém o meu nome verdadeiro, ele ia machucar o meu pai. Meu Deus! O meu pai está bem? Ele perguntou com a voz pequena. Ele está vivo? Sim, eu disse, rolando pelos artigos recentes. Ele está vivo. Ele tem procurado por você. Olhei para o cronômetro na tela do computador. Tínhamos 10 minutos restantes. Eu tinha que fazer uma escolha. O sensato era ir à polícia, entrar na delegacia mais próxima e dizer que tinha encontrado Gabriel Cavalcante. Mas então me lembrei da mulher na rodoviária, da forma como a palavra polícia o fazia encolher de terror. Se eu fosse a polícia, seria a primeira suspeita. Eles pensariam que eu estava envolvida. Nos separariam imediatamente. O colocariam em uma sala estéril e o interrogariam por horas. Ele tinha pavor de ser trancado. E Eduardo Cavalcante, um homem poderoso assim, teria camadas de segurança. Se eu apenas ligasse para o escritório dele, me descartariam como uma maluca. Devem receber dezenas de trotes por dia. Não, eu não podia arriscar. Não podia deixar o Gabriel ser traumatizado novamente. Virei-me para ele e segurei seu rostinho entre as mãos. Gabriel, eu disse. O nome verdadeiro dele soava estranho na minha língua. Você confia em mim? Ele acenou sem hesitar. Sim. Vamos ver o seu pai, eu disse. Não a polícia. O seu pai. Vamos caminhar direto até a porta da frente dele. Até a torre? Ele perguntou. Até a torre. Levantei-me sentindo uma estranha descarga de adrenalina. Eu ainda era uma sem-teto. Ainda estava sem dinheiro. Ainda vestia as roupas em que dormia há dias. Mas eu tinha a verdade. E naquele momento, a verdade parecia a arma mais poderosa do mundo. Vamos, eu disse, pegando a mão dele. Vamos para casa. O edifício Cavalcante era um monumento de vidro e aço que parecia perfurar as nuvens. Era o prédio mais alto e intimidador da cidade. Gritava dinheiro, poder e impenetrabilidade. Fiquei na calçada do outro lado da rua com o Gabriel, segurando a mão dele. Devíamos parecer uma piada de mau gosto. Meu cabelo estava um caos, minhas roupas manchadas, e Gabriel parecia um pequeno trombadinha de rua. Pessoas de negócios internos impecáveis passavam apressadas, nos dando uma distância ampla e desdenhosa. Eles nos viam apenas como mendigos. Você está pronto? Perguntei ao Gabriel. Ele estava tremendo, olhando para o prédio imenso. Eu me lembro da porta giratória, ele sussurrou. A gente apostava corrida para ver quem passava primeiro. Tudo bem, eu disse, com a minha determinação se fortalecendo. Vamos passar pela porta giratória. Respirei fundo e nos guiei em direção à entrada principal. Um porteiro, em um uniforme impecável, imediatamente se colocou no nosso caminho. Com licença, senhora, ele disse com a voz educada, mas firme. Não é permitido ficar parada aqui. Não parei de caminhar. Olhei-o diretamente nos olhos. Eu não estou de passagem. Tenho um compromisso com Eduardo Cavalcante. O porteiro soltou uma risada curta e condescendente. O senhor Cavalcante não atende... Bem, ele não atende ninguém sem agendamento prévio de meses. Por favor, circule antes que eu tenha que chamar a segurança. Chame, eu disse, com a voz ressoando uma confiança que eu não sentia. Chame a segurança. Chame o senhor Cavalcante. Chame todas as emissoras de TV da cidade. O sorriso de deboche do porteiro vacilou. Ele não estava acostumado a ser desafiado por alguém com a minha aparência. Eu estou com o filho dele, eu disse em voz alta. Algumas pessoas no lobby luxuoso diminuíram o passo, virando-se para olhar. O rosto do porteiro ficou rígido. O que você acabou de dizer? Eu estou com o Gabriel Cavalcante, declarei, com a minha voz ecoando levemente no vasto espaço. Estou aqui com o Gabriel Cavalcante e preciso ver o pai dele. Agora. Os olhos do porteiro desceram para o Gabriel, e Gabriel não estava mais encolhido. Ele olhava ao redor do lobby com uma expressão de reconhecimento crescente. Ele apontou um dedo pequeno e sujo para uma escultura azul maciça e giratória no centro do átrio. Aquilo é o troço azul que gira, ele disse, com a voz clara. Eu me escondia atrás dele quando a gente brincava.
A cor fugiu do rosto do porteiro. Ele levou a mão ao ponto eletrônico no ouvido. Central. Temos uma situação na entrada principal. Código vermelho. Em um instante, 3 seguranças grandes em ternos pretos materializaram-se nos cercando. Eles não nos tocaram, mas a presença deles era como uma muralha sólida. Venham conosco, um deles disse com a voz monótona. Eles nos levaram para uma sala pequena, sem janelas, e gesticularam para que nos sentássemos em um sofá de couro. Se isso for algum tipo de farsa, disse o chefe da segurança, com os olhos frios, você passará muito tempo na cadeia. Não é uma farsa, eu disse, com o braço em volta do Gabriel. Apenas tragam o pai dele. Esperamos pelo que pareceu uma eternidade. O silêncio na sala era sufocante. Gabriel balançava as pernas, uma energia nervosa vibrando ao redor dele. Ele sabia que estava perto. Então, a porta se abriu abruptamente. Um homem entrou a passos largos, vestido com um terno azul marinho perfeitamente sob medida. Ele era exatamente como nas fotos da internet, mas parecia mais velho, marcado por um cansaço profundo. O rosto dele era uma máscara de luto. Era Eduardo Cavalcante. Ele parou no batente da porta, com um olhar pousando em mim primeiro. Seus olhos eram como lascas de gelo, cheios de suspeita enquanto escaneavam minhas roupas sujas. Ele olhou para mim como se eu fosse algo que ele tivesse raspado da sola do sapato. Então seus olhos se moveram para o menino sentado ao meu lado. Toda a atmosfera da sala mudou. Eduardo Cavalcante parou de respirar. Ele deu um único passo vacilante à frente. Gabriel, ele sussurrou, o nome saindo como algo quebrado e frágil. Gabriel escorregou do sofá e ficou de pé. Ele olhou para o homem poderoso. Pai? Ele disse. Os joelhos de Eduardo Cavalcante cederam. Ele desabou no chão, sem se importar com o seu terno de milhares de reais. Ele abriu os braços e Gabriel correu para o seu abraço. Eles se chocaram e Eduardo enterrou o rosto no cabelo bagunçado do filho. Ele começou a soluçar, soluços profundos e guturais que vinham de um lugar de dor inimaginável. O som de um pai que estava vivendo no inferno por 2 anos. Ele apertava o menino como se ele pudesse evaporar a qualquer momento. Eu te encontrei. Ele conseguiu dizer entre os soluços. Eu te encontrei. Me desculpa tanto. Sentei-me no sofá, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu próprio rosto sujo. Era isso. Esse era o momento pelo qual eu tinha arriscado tudo. Eu tinha feito a coisa certa. Depois de muito tempo, Eduardo se afastou um pouco, as mãos percorrendo o rosto de Gabriel, o cabelo, os braços, como se para confirmar que ele era real. Você está machucado? Ele perguntou com a voz rouca. Eles te machucaram? Eu estou bem, Gabriel disse. Ele apontou para mim. A Beatriz cuidou de mim. Eduardo Cavalcante ficou imóvel. Ele virou a cabeça lentamente e a emoção crua nos seus olhos foi substituída por uma frieza cortante. Ele se levantou, puxando por Gabriel para trás dele, usando o próprio corpo como escudo. Ele olhava para mim como se eu fosse o monstro da história. Quem é você? Ele exigiu saber, com a voz em um rosnado baixo e perigoso. Eu sou a Beatriz, eu disse, com a voz trêmula. Eu o encontrei. Encontrou? Eduardo interrompeu com uma risada curta e amarga. Ou sequestrou? Eu o encontrei no hospital, disse, tentando manter a voz firme. Ele estava abandonado. Eu cuidei dele, eu o trouxe de volta para você. Você espera que eu acredite nessa história? Meu filho desaparece por 2 anos e então uma mendiga simplesmente entra no meu prédio com ele? Quanto você quer? Encarei-o, atordoada. O quê? A recompensa. Ele cuspiu com o rosto retorcido de desprezo. É disso que se trata, não é? Os 25 milhões. Não, eu não quero o seu dinheiro. Eu só queria que ele ficasse seguro. Pai, não! Gabriel gritou, puxando a manga do pai. A Beatriz é minha amiga. Ela me salvou. Ela é uma mentirosa, Gabriel, Eduardo disse firmemente. Ela te manipulou. Naquele momento,
2 dos seguranças agarraram meus braços com apertos que pareciam de ferro. Eles começaram a me arrastar em direção à porta. Eu não o machuquei! Eu gritei, lutando contra eles. Eu o amo. Por favor, só me deixe dizer adeus. Tirem ela da minha frente. Eduardo rugiu. A última coisa que vi foi o rosto aterrorizado do Gabriel. Sua mão pequena estendida para mim enquanto o pai o segurava. Beatriz! Ele gritou. Então a porta bateu com força. Eles não me soltaram. Fui mantida em uma sala de segurança até que a polícia chegasse. As 12 horas seguintes foram um pesadelo de salas de interrogatório e o clarão ofuscante da câmera de fichamento policial. Eu não era mais uma boa samaritana. Eu era a principal suspeita. Eles me questionaram por horas. Onde você o encontrou? Por que não nos ligou imediatamente? Você sabia quem ele era? Contei a verdade repetidamente. Falei sobre o hospital, a rodoviária, o meu medo de que o sistema o aterrorizasse ainda mais. Tiveram que me soltar eventualmente. Não havia provas para me acusar de sequestro. Ainda não. As imagens de segurança do hospital corroboraram minha história de tê-lo encontrado sozinho. Mas eles estavam profundamente desconfiados. Não saia da cidade. O delegado encarregado me avisou quando saí. Estaremos de olho em você. Saí da delegacia direto para um frenesi midiático. Vans de jornais lotavam a rua. Repórteres me cercaram no momento em que pisei do lado de fora, empurrando microfones e câmeras na minha cara. Você sequestrou o menino? Estava tentando extorquir a família? O que você fez com ele por 2 anos? Baixei a cabeça e simplesmente corri. Corri até não conseguir mais respirar. Encontrei uma pensão barata na periferia que aceitava dinheiro vivo e me tranquei lá dentro. Liguei a televisão e meu próprio rosto me encarou de volta. Eles tinham escavado toda a minha vida. Sabiam do divórcio, do emprego perdido, do fato de meus pais terem me deserdado. Uma apresentadora de notícias com expressão severa dizia que fontes afirmavam que Beatriz Miller, uma mulher instável e falida, manteve o herdeiro do bilionário por semanas, possivelmente planejando um pedido de resgate. Eduardo Cavalcante tinha divulgado uma nota agradecendo às autoridades e jurando buscar justiça contra a mulher que manteve seu filho em cativeiro. Eu era a vilã, a louca de rua que tinha se aproveitado de uma criança vulnerável. Ninguém mencionou que eu o tinha alimentado quando eu mesma estava com fome, que eu o tinha segurado durante seus terrores noturnos. Desabei na beira do colchão fino e apenas chorei. Tinha tentado fazer a coisa certa e isso tinha me destruído completamente. Então houve uma batida na porta. Meu coração saltou. Quem é? Serviço de quarto. A voz de um homem respondeu. Eu não tinha pedido nada. Arrastei-me até a porta e olhei pelo olho mágico. Meu sangue gelou. Era o Rodrigo, meu ex-marido. Abri a porta apenas uma fresta. O que você está fazendo aqui? Rodrigo empurrou a porta e entrou folgadamente. Ele parecia bem-sucedido e elegante em um paletó caro. Parecia o homem que tinha arruinado a minha vida. Uau! Ele disse, olhando ao redor do quarto imundo com um sorriso sarcástico. Você realmente chegou ao fundo do poço, não é, Beatriz? Sai daqui, eu disse. Ele riu. É assim que você fala com o seu marido? Ex-marido. Tecnicamente, o divórcio não foi finalizado, ele disse, sentando-se como se fosse o dono do lugar. Eu te vi no jornal. Você é uma estrela. Eu não fiz nada de errado. Não importa, Rodrigo disse com leveza. O Tribunal da Opinião Pública já te condenou. Mas eu te conheço, Beatriz. Você não é esperta o suficiente para arquitetar um sequestro. Você apenas deu sorte de trombar com ele, certo? O que você quer, Rodrigo? O sorriso dele sumiu. Ele se inclinou para a frente, com a expressão se tornando predatória. Eu quero a minha parte, ele disse. Parte de quê? Do dinheiro, ele sussurrou. Dos 25 milhões. Você encontrou o garoto. Esse dinheiro da recompensa é bem comum do casal. Pertence a nós dois. Não tem dinheiro nenhum, eu gritei. Ele acha que eu sequestrei o filho dele. Ele me odeia.
Os olhos do Rodrigo se estreitaram. Bem, isso é um problema, mas é um problema que podemos resolver. Eu posso ser o seu herói. Vou à imprensa, digo que você é uma pessoa maravilhosa, de coração bondoso. Vamos vender a sua história, pintar você como uma santa. Criaremos pressão pública, processaremos o Cavalcante pela recompensa. Você é desprezível, eu disse enojada. Eu não quero o dinheiro dele, só quero saber se o Gabriel está bem. Rodrigo se levantou e caminhou em minha direção, me encurralando contra a parede. Eu conseguia sentir o cheiro do perfume caro dele, o mesmo aroma que agora me dava náuseas. Escuta aqui, ele sibilou. Você vai colaborar, porque se não fizer eu vou direto à polícia. Vou dizer que você falava em sequestrar uma criança rica há meses. Vou inventar uma história inteira. Vou garantir que você apodreça em uma cela. Encarei-o, o monstro que um dia eu amei. Sai daqui, eu sussurrei. Pense bem, Beatriz, Rodrigo disse, indo para a porta. Você não tem nada, eu sou a sua única saída. Ele saiu, batendo a porta atrás de si. 2 horas depois, meu celular tocou. Era um número desconhecido, um defensor público designado para o meu caso. Dona Beatriz, ele disse com a voz cansada. Eduardo Cavalcante entrou com um pedido de medida protetiva urgente contra a senhora, e uma audiência de custódia foi marcada para sexta-feira de manhã. Custódia? Perguntei, confusa. Mas ele é o pai. Sim, o advogado explicou. Mas devido às circunstâncias do desaparecimento, o Estado está envolvido. Um juiz tem que assinar formalmente a entrega do menor. E Dona Beatriz, a juíza solicitou a sua presença. Por quê? Porque o menino não para de perguntar pela senhora. Meu coração se despedaçou e se iluminou ao mesmo tempo. Ele ainda precisava de mim. Eu estarei lá, eu disse. Esteja preparada, o advogado alertou. O Cavalcante tem a melhor equipe jurídica que o dinheiro pode comprar. Eles vão tentar pintar a senhora como uma pessoa instável e perigosa. Vão tentar apagar a senhora da vida desse menino para sempre. Desliguei o telefone e olhei para o meu reflexo no espelho rachado acima da pia. Eu parecia exausta e quebrada. Mas então me lembrei da sensação da mão pequena do Gabriel na minha. Lembrei-me dele sussurrando que eu era sua amiga. Eduardo Cavalcante tinha seus bilhões, seus advogados e a mídia ao seu lado. Eu não tinha absolutamente nada. Mas eu ia entrar naquele tribunal e ia lutar pelo meu menino. Na manhã da audiência, eu era um feixe de nervos. Estava esperando no saguão da pensão pelo meu advogado, mas não foi ele quem entrou pela porta. Foi um policial, o delegado Ricardo. Ele era o único oficial que tinha olhado para mim com algo que não fosse desprezo durante o interrogatório. Ele parecia exausto e carregava uma pasta grossa. Ele caminhou direto até mim e sentou-se. Dona Beatriz, ele disse, precisamos conversar. Eu vou ser presa de novo? Perguntei com as mãos começando a tremer. Eu juro, eu não o levei. Eu sei que não levou, ele disse baixinho. Parei de respirar. Você sabe? Novas evidências surgiram, Ricardo disse, abrindo a pasta. Ele deslizou uma foto granulada de segurança sobre a mesa. Mostrava um sedã escuro se afastando do hospital no dia em que encontrei o Gabriel. Reconhece este carro? Ele perguntou. Olhei mais de perto. Era um sedã cinza escuro com um amassado muito específico na porta do passageiro. Meu estômago revirou. Eu conhecia aquele amassado. Eu estava no carro quando aconteceu. Esse é o carro do Rodrigo, eu sussurrei. É o carro do meu ex-marido. Ricardo assentiu seriamente. Verificamos a placa. Também encontramos uma testemunha que viu um homem com a descrição do Rodrigo Peterson deixando uma criança na entrada do pronto-socorro naquele dia. Rodrigo. Não fazia sentido. Mas, por quê? Nós o trouxemos para depor esta manhã, Ricardo disse. Ele confessou tudo. A sala começou a girar. Confessou o quê? O Rodrigo não foi o sequestrador original, Ricardo explicou.
O Gabriel tinha se perdido no parque há 2 anos, acabou nas ruas, pulando de abrigo em abrigo, vivendo nas sombras. Mas há 3 semanas, o Rodrigo o encontrou pedindo esmola. Ele reconheceu o menino das notícias antigas. Sabia exatamente quem ele era. Sentia a bile subir na garganta. Ele sabia que era o herdeiro dos Cavalcanti. Ricardo confirmou. Rodrigo o pegou. Ele o manteve no porão de um imóvel vazio que ele estava administrando. O plano dele era entrar em contato com o Eduardo Cavalcanti e exigir um resgate. Cobria a boca com a mão. Meu Deus! Mas o Rodrigo ficou com medo. Ricardo continuou. Ele achou que a polícia estava chegando perto, então entrou em pânico. Não podia arriscar ser pego com o menino. Então o levou para o hospital, o largou no saguão e fugiu. Ele achou que se o Gabriel fosse encontrado pelo sistema, nunca seria rastreado até ele. E então eu o encontrei. Eu sussurrei. Sim, Ricardo disse, com os olhos cheios de uma nova compreensão. Você o encontrou. Você salvou a vida dele. Pensei no Rodrigo no meu quarto de pensão, tentando me chantagear para processar pela recompensa. Ele não estava sendo apenas ganancioso. Estava tentando controlar a situação para garantir que eu nunca descobrisse que ele era quem tinha abandonado o Gabriel, ali em primeiro lugar. Onde está o Rodrigo agora? Perguntei. Preso, Ricardo disse. Ele vai enfrentar uma longa lista de crimes federais. Vai ficar guardado por muito, muito tempo. Recostei-me, sentindo um peso enorme saindo dos meus ombros, apenas para ser substituído por uma raiva ardente. O homem com quem compartilhei a vida, o homem que eu amei, era um monstro. Ele usou uma criança aterrorizada como peça em um jogo para ficar rico rápido. O Eduardo Cavalcanti já sabe? Perguntei. Ainda não, Ricardo disse, fechando a pasta. Estou indo para o fórum agora para informar a promotoria. Você deveria vir comigo, Beatriz. Isso muda tudo. O tribunal era um circo. Repórteres e curiosos lotavam a galeria, todos ansiosos para ver a sequestradora de rua enfrentar o bilionário. Entrei com o meu advogado, vestindo uma blusa simples, mas limpa, que ele tinha comprado para mim. Tentei manter a cabeça erguida, mas sentia centenas de olhos me julgando. Eduardo Cavalcanti estava na mesa do autor, parecendo poderoso e inabalável. Ele se recusava até a olhar na minha direção. A juíza Adriana bateu o martelo. Esta audiência determinará a custódia do menor Gabriel Cavalcanti, ela anunciou. O advogado do Eduardo, um homem que parecia um tubarão de terno, levantou-se. Meritíssima, ele começou. Os fatos são simples. O Sr. Cavalcanti é o pai biológico. Ele tem os recursos, o lar e o desejo inabalável de cuidar do filho. A requerida, Sra. Beatriz Miller, é uma mulher desempregada, sem teto e sem vínculos legais ou biológicos com a criança. Ela o manteve por semanas, demonstrando profunda instabilidade. Pedimos a custódia total e uma medida protetiva permanente. Senti-me encolher na cadeira. Ele me fazia parecer um monstro. Meu advogado levantou-se. Meritíssima, a senhora Beatriz salvou a vida desta criança. Ela agiu por um medo genuíno, embora equivocado, pela segurança dele no sistema de acolhimento. Ela agiu ilegalmente. O advogado do Eduardo rebateu. Basta! A juíza Adriana ordenou. Ela olhou diretamente para mim. Dona Beatriz, por que a senhora não procurou a polícia? Levantei-me com as pernas tremendo, porque ele estava apavorado, Excelência. Ele tem pesadelos sobre ser trancado em lugares escuros. Eu não suportaria a ideia de vê-lo em uma cela de triagem com estranhos. Eu só queria entregá-lo ao pai em segurança. Eduardo soltou um riso de deboche alto. Você queria era o dinheiro. Senhor Cavalcanti? A juíza advertiu. Naquele momento, as portas do tribunal se abriram e o delegado Ricardo entrou. Ele foi direto à mesa do promotor e sussurrou algo urgentemente, entregando-lhe um documento. Os olhos do promotor se arregalaram. Ele se levantou de um salto. Meritíssima, ele disse, com a voz ecoando.
Temos informações novas e críticas sobre este caso. Do que se trata? A juíza Adriana perguntou. Prendemos Rodrigo Peterson, ex-marido da senhora Beatriz Miller, pelo sequestro e abandono de Gabriel Cavalcante. Um suspiro coletivo percorreu o tribunal. Eduardo Cavalcante girou na cadeira, com o rosto chocado. O senhor Peterson confessou ter mantido o menino em cativeiro e depois o abandonado no hospital. O promotor continuou. A senhora... Beatriz o encontrou minutos depois. Ela não tinha conhecimento prévio das ações do ex-marido. Na verdade, parece que ela foi mais uma de suas vítimas. A sala ficou em silêncio. Eduardo Cavalcante virou-se e olhou para mim. Pela primeira vez, os olhos dele não estavam cheios de gelo. Estavam cheios de confusão e de algo mais. O início de uma percepção terrível. Ele estava começando a entender. Eu não era a vilã. Eu era apenas a pessoa que tinha limpado a sujeira do vilão. Isso é verdade? Eduardo perguntou com a voz falhando, esquecendo todo o protocolo do tribunal. Sim, eu disse baixinho. Eu não sabia. Só encontrei um garotinho que estava com medo. A juíza revisou os papéis que o delegado Ricardo tinha fornecido. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois olhou para o Eduardo. Senhor Cavalcante, ela disse, seu filho está esperando na minha sala com uma psicóloga. Falei com ele antes desta audiência começar. Sabe o que ele me perguntou? Eduardo balançou a cabeça, parecendo perdido. Ele não me pediu brinquedos, nem perguntou sobre a sua mansão, a juíza disse. Ele me perguntou se a Beatriz ia ficar bem. Ele me disse, e eu cito, que a Beatriz é o lugar seguro dele. Eduardo olhou para a mesa polida e viu sua mão começar a tremer. A lei é clara, a juíza Adriana disse. Senhor Cavalcante, como pai biológico, o senhor tem a custódia legal total garantida. Meu coração se quebrou. Embora eu soubesse que isso ia acontecer, pareceu um golpe físico. Lágrimas silenciosas começaram a traçar caminhos pelo meu rosto. No entanto, a juíza continuou, com a voz firme. Este tribunal também reconhece o vínculo profundo e essencial que se formou entre a criança e a senhora Beatriz Miller. Cortar esse vínculo seria de uma crueldade injustificável e psicologicamente prejudicial para uma criança que já suportou um trauma imenso. Ela olhou de mim para o Eduardo. Portanto, estou ordenando um plano de transição estruturado. A senhora Beatriz terá direito a visitas regulares e permanentes. Ela continuará sendo uma figura constante na vida desta criança, sob a orientação de um psicólogo infantil. Senhor Cavalcante, se o senhor realmente quer que seu filho se cure, vai precisar da mulher que o ajudou a sobreviver. Eduardo levantou-se lentamente. Ele olhou para mim através do corredor, a raiva e a suspeita finalmente desaparecidas, substituídas por um olhar de humildade. Eu compreendo, Excelência, ele disse suavemente. O martelo bateu. Audiência encerrada. Afundei na cadeira tentando recuperar o fôlego. Eu não o tinha perdido. Não o tinha perdido. Uma porta lateral se abriu e uma assistente social trouxe o Gabriel para o tribunal. Ele parecia tão pequeno em suas roupas novas e limpas. Ele escaneou a sala com os olhos arregalados e nervosos. Então, ele me viu. "Beatriz!" Ele gritou. Ele se soltou da assistente social e correu. Atravessou o tribunal e eu caí de joelhos a tempo de ampará-lo. Nós nos abraçamos ali mesmo no chão, agarrados um ao outro. Ele cheirava a shampoo bom agora, mas o abraço era o mesmo. "A gente ganhou?" Ele sussurrou no meu ouvido. "Sim, querido, eu chorei. A gente ganhou." Uma sombra caiu sobre nós. Olhei para cima e vi Eduardo Cavalcante parado ali, olhando para nós dois. "Pai," Gabriel disse, pegando a minha mão e apertando com força. "Não fica bravo com a Beatriz." Eduardo se agachou, ficando no nosso nível. "Eu não estou bravo," ele disse, com a voz carregada de lágrimas não derramadas. Ele olhou para mim, com os olhos cheios de um arrependimento profundo e doloroso. "Eu achei que você fosse apenas mais uma pessoa tentando se aproveitar dele. Eu só o amei. Foi tudo o que consegui dizer."
Eduardo estendeu a mão para mim. Obrigado, ele disse com a voz embargada. Obrigado por salvar o meu filho e por ser a mãe que ele precisava quando eu não podia estar lá. Peguei a mão dele. Era quente e forte. Então, Gabriel disse, olhando do rosto do pai para o meu. Eu ainda vou poder te ver? Eduardo Cavalcante sorriu. Um sorriso genuíno e caloroso que transformou seu rosto cansado. Sim, Gabriel, você ainda vai vê-la, o tempo todo. 6 meses depois, estacionei meu carro na longa e sinuosa entrada da propriedade dos Cavalcante. Era um carro novo, um sedã prático, pago com o meu próprio dinheiro. Eu não era mais uma sem-teto. Tinha um apartamento pequeno e ensolarado no centro, e tinha um emprego. Depois do julgamento, Eduardo não tinha apenas me dado direitos de visita. Ele me deu uma vida nova. Ele me contratou para trabalhar na Fundação Cavalcante, me colocando à frente de uma iniciativa inédita, dedicada a ajudar jovens em situação de risco e famílias em crise. Eu estava usando minhas próprias experiências dolorosas para ajudar pessoas que estavam na mesma posição em que eu estive. Era o trabalho mais gratificante que eu poderia imaginar. Caminhei até as imensas portas da frente. Não precisava mais tocar a campainha. O segurança no portão tinha me deixado passar com um sorriso amigável. Boa tarde, dona Beatriz. Oi, Roberto, eu disse ao motorista, que estava polindo o carro preto. Entrei no grande saguão, que agora estava inundado de luz solar. Beatriz. O grito ecoou do topo da escadaria monumental. Gabriel veio descendo os degraus correndo, parecendo saudável e feliz. Suas bochechas estavam coradas, as olheiras tinham desaparecido e ele estava vestido com um uniforme de futebol. Ele praticamente me atropelou com um abraço. Você viu o meu jogo? Ele perguntou sem fôlego. Eu não perderia por nada no mundo, eu disse, bagunçando o cabelo dele. Você fez 2 gols. 3, ele corrigiu orgulhosamente. Eduardo saiu do seu escritório, com uma caneca de café na mão. Ele parecia outra pessoa, relaxado, com as linhas profundas de sofrimento no rosto suavizadas. Ele está de olho na janela esperando você chegar faz 1 hora, Eduardo disse rindo. Oi, Eduardo, eu disse. Olá, Beatriz. Vai ficar para o jantar? A cozinheira fez a sua lasanha favorita. Eu adoraria. Sentamos todos ao redor da enorme mesa de jantar. Não era mais um espaço silencioso e cavernoso. Estava cheio de barulho e risadas enquanto Gabriel tagarelava sobre a escola, o time e um videogame novo que ele queria ganhar. Eduardo prestava atenção em cada palavra dele, absorvendo tudo. Olhei para os dois e pensei nos meus próprios pais, ainda naquela casa perfeita, que tinham batido a porta na minha cara. Eu não tinha falado com eles desde aquela noite. Não precisava. Eu pensei um dia que tinha perdido toda ali na minha família, que tudo o que eu valorizava tinha sido arrancado de mim. Mas, enquanto observava Gabriel rir com uma mancha de molho de tomate no queixo e via Eduardo sorrindo para o filho com puro amor, eu soube a verdade. Família não é sobre sangue. Não é sobre um sobrenome compartilhado. Família são aqueles que abrem a porta para você quando você está na chuva. São aqueles que sentam com você no escuro até o sol nascer. Depois do jantar, todos nos amontoamos no sofá para assistir a um filme. Gabriel se aninhou no espaço entre Eduardo e eu, descansando a cabeça no meu ombro enquanto os créditos iniciais rolavam. A sala estava silenciosa, quente e segura. Beatriz, Gabriel sussurrou depois de um tempo. Oi, querido. Você é a minha outra mãe, ele disse simplesmente. Um nó se formou na minha garganta. Inclinei-me e beijei o topo da cabeça dele. E você é o meu menino, eu sussurrei de volta. Sempre. Fechei os olhos, respirando aquele momento. Eu estava segura. Eu era amada. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava finalmente em casa. Fim da história.